Olha, o tema que me colocaram, né, aliás, eu gostei bastante, é Cidadania das Galáxias. Aí eu fiquei pensando a respeito disso aí, né? Porque a cidadania teria dois aspectos. Seria um como nós somos cidadãos, não só da polis, não só da Terra, mas do cosmos. E um outro aspecto seria o desenvolvimento de uma ética cósmica, para além de uma ética da Terra, que a gente tem trabalhado até esse momento. E eu achei muito interessante se falar de galáxias, aí no plural, porque o reino das galáxias é um reino social, né? As galáxias, elas são animais sociais. E essa ideia de que existem galáxias, ela é relativamente recente, né? Tem uns 300 anos. A primeira pessoa que pensou a respeito disso no Ocidente foi Swedenborg, o místico sueco. Né? Depois Kant desenvolveu essa ideia, Maupertuis antes de Kant. E até o começo do século XX, não se sabia se existiam galáxias ou não. Tinha gente que apostava fortemente nessa ideia. Mas a era das galáxias, ela não tem 100 anos ainda. Foi só em 1924, quando Hubble ele descobriu, né, cefeidas, que é um tipo de estrela em Andrômeda, e com essas cefeidas, como elas são estrelas pulsantes, tem um período de pulsação de até alguns dias. E o período de pulsação se relaciona com a luminosidade. Então, sabendo o período de pulsação, se sabe a luminosidade e se sabe a distância. Bem, a galáxia mais próxima de nós é Andrômeda, que é quase uma irmã da Via Láctea. Então, se nós olhássemos as duas, né, desde longe, desde muitos milhões de anos-luz, nós veríamos dois corpos. E dois corpos que não estão a uma distância absurda uma da outra. Porque, pensa bem, uma galáxia como a nossa tem um diâmetro de uns 100 mil anos-luz, Andrômeda também. E a distância que separa é 2,5 milhões de anos-luz. Isso é como se duas pessoas elas estivessem com seus corpos, sei lá, com 1,80 m de altura, aí no campo, aí separadas por uma distância de uns 30, 40 metros. Não é algo razoável. Você vê, se encontra. E o reino das galáxias é muito interessante, porque além de se encontrar, elas podem ter fenômenos como fusão, canibalismo, uma galáxia come outra, duas galáxias se fundirem uma com a outra. E o reino das galáxias, ele é assim, muito interessante, porque se não houvesse galáxias, nós não teríamos lares para a vida. Né? Então, o nosso universo é um universo muito interessante, porque é um universo que não é um universo qualquer. Ele poderia ter outras condições iniciais, e ele poderia ser um universo completamente estéril, completamente sem vida. E ele tem vida. E tem vida por uma série de condições que poderiam existir ou não. Neste nosso universo, existem. Né? E falando assim de cidadão do cosmos, o cosmos, quando você olha, é uma coisa meio violenta. Né? Então você pode pensar, como que eu posso ser cidadão de um lugar que se eu ficar
né? Por um milissegundo lá fora, eu explodo que nem uma bolha, né? Fora da atmosfera terrestre, né? Mas, se a gente for ver também em detalhes, existe um grau de violência ótimo. Porque se não houvesse uma certa violência, seria estéril. Violência excessiva, aí já seria esterilizado. Então, está naquele, né, limiar, né, naquela zona onde a vida pode prosperar entre a ausência de violência e a violência absolutamente destrutiva. E também, se a gente olha a composição dos nossos corpos, é muito interessante, porque os elementos mais abundantes do universo, eles também são os elementos mais abundantes dos corpos dos seres vivos da Terra. A gente chama isso de CHOM: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Se você pega os 5 elementos mais abundantes do universo, você tem esses 4 elementos e mais o hélio. Tira o hélio fora, porque o hélio é um gás nobre e não reage com nada. Então, se você considera os 4 elementos quimicamente ativos, que é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são eles dos quais é feito o corpo humano e os corpos dos outros seres vivos da Terra. E a origem desses elementos é uma origem também violenta. São estrelas que chegaram ao final da sua vida e explodiram. O hidrogênio está aqui desde o início. A maior parte do hélio também. Mas o carbono em diante é produzido em estrelas. E que, ao explodirem, liberam esses elementos. Se não houvesse galáxias, esses elementos seriam perdidos para sempre. Como existem galáxias, eles são retidos e, com esse meio enriquecido, se formam mais estrelas e com, eventualmente, planetas em torno, né? Então, nesse sentido, né, um universo com planetas também é um universo que pode abrigar formas de vida. Se a gente olha a nossa galáxia, que é uma galáxia espiral de grande porte, né, e se a gente vê a Terra, a gente pode considerar que a Terra é uma espécie de jardim da galáxia. Se você faz as contas, na nossa galáxia existem 300 bilhões de estrelas, né? Se calcula, né, esse número é bem preciso, se calcula que 20% dessas estrelas têm planetas do tamanho da Terra. Então, isso dá uns 60 bilhões de terras. Só que a nossa Terra, ela é muito particular, ela é muito especial. Ou seja, então a gente tem uma série de condições que tornam a nossa Terra, nosso planeta, ele adequado a formas de vida mais complexas. Quando eu falo complexo, também eu falo que essas formas de vida complexas, elas são frágeis, né? Em astrobiologia, a gente procura por vida fora da Terra, ou no sistema solar, ou em torno de outros planetas. E o nosso objeto primeiro de busca são micróbios, porque micróbios são extremamente resistentes, né? Agora, vida mais complexa, como humanos, baleias, pés de feijão, né? Isso exige um ambiente mais estável. Então, o nosso sistema solar, por exemplo, ele é caracterizado pelo fato que os planetas têm órbitas quase circulares e estáveis. Então,
Essas órbitas estiveram aí durante bilhões de anos. E essa unidade de tempo, bilhão de anos, é uma unidade de tempo fundamental em 3 áreas. É fundamental na área astronômica e de cosmologia, porque a idade do universo é 13,7 bilhões de anos, porque a idade do Sol é 4,6 bilhões de anos, a idade da Terra, a Terra logo que nasce o Sol, ela também nasce, é 4,54 bilhões de anos. Né? A vida está na Terra pelo menos 3,7 bilhões de anos. Então, também é uma escala de tempo biológica e geológica, o bilhão de anos. Então, para que as coisas elas comecem a ficar interessantes, a gente tem que aguardar pelo menos 1 bilhão de anos de maturação. E a nossa época ela é muito interessante porque você trabalha entre extremos de temporalidade que vão do extremamente breve, né? Então, todos nós agora, pela vivência que a gente tem, né, no espaço virtual, estamos acostumados com escalas de tempo que vão até fração de segundo, e, por outro lado, bilhões de anos. Né? E à medida que a gente vai explorando o sistema solar, por exemplo, uma nave que vai para Saturno, ela não pode depender de comunicação instantânea com a Terra. Porque você pode levar 1h30 para um sinal luminoso, um sinal de rádio chegar até lá, depois 1h30 para voltar. Então, ela tem que ter uma autonomia, ela tem que ter uma inteligência para tomar decisões. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, respostas muito curtas e, ao mesmo tempo, uma recuperação da longa duração. Ou seja, o primeiro ponto que torna a Terra especial é que ela também está no sistema solar especial. Além do mais, ela está numa região da galáxia, né, boa. Né? Aí não é tão especial, que ela não poderia ir muito para as bordas da galáxia, senão ficaria no ambiente estéril. Né? Muito para o centro, tem fenômenos violentos. Aí temos um buraco negro de 3 milhões de massas solares no centro da galáxia. Aí as coisas ficam perigosas. Outra coisa também, que no nosso sistema solar tem um Júpiter que nos protege. Ele nos protege de queda de asteroides, cometas. Então, ele literalmente come esses assassinos cósmicos que poderiam ter interferido na nossa vida. Né? Mesmo assim, de vez em quando cai alguma coisa na Terra com perigos para a vida aqui. Outra coisa também, além de Júpiter, uma terceira coisa seria uma Lua. Nós temos uma Lua de grande porte. E essa Lua, ela estabiliza o eixo de rotação da Terra. Para bactérias isso não tem importância. Mas para formas de vida, né, maiores, mais complexas e mais frágeis, você poderia ter na Terra, por exemplo, vai para onde é a atual Sibéria, né, ou o atual Brasil Central. Você poderia ter uma variação tão abrupta do eixo que você teria extremos em temperatura entre menos 30 graus a mais 60 graus. Né? Então, a Lua ela estabiliza. E ela também é fruto de um evento violento. Né? A Terra tinha só mais ou menos uns 100 milhões de anos de idade. Ela sofreu um choque de... Aliás, a Terra era um pouquinho menor do que hoje. Né? Ela sofreu um choque de um corpo quase do tamanho de Marte, Theia. Né? A gente reconstruiu toda essa história através de rochas
inclusive rochas que foram parar né, que depois a gente recuperou na Lua, né, material de rochas lunares. Né? Então, essa teia, ela sofreu uma colisão com a Terra, ela foi engolida em parte pela Terra, mas parte do manto terrestre foi para o espaço. E esse material que foi para o espaço virou a Lua. Tanto que é uma Lua anômala. Ela é muito grande em relação ao planeta grande que é a Terra. E se a Terra também ela tivesse um tamanho diferente, as coisas teriam um outro rumo. Se ela fosse muito grande, ela seria um corpo gasoso, como Netuno. Se ela fosse muito pequena, ela seria um submarte. Marte ainda é bom, ainda pode ter condições para abrigar a vida. Né? Ou seja, a Terra não pode ser nem muito pequena, nem muito grande. Outro fato positivo a respeito da Terra é que ela tem uma tectônica de placas. Ou seja, essa tectônica de placas significa que a Terra é dividida em várias placas e você tem movimentos convectivos do manto terrestre. E esses movimentos convectivos, eles fazem a reciclagem do CO2. Né? Ou seja, a Terra ela tem uma atmosfera de CO2 mantida ativamente, né, pela tectônica de placas, que é impulsionada pelas correntes de convecção no manto, que, por sua vez, são impulsionadas pela presença de radioativos no manto. A gente tem urânio, tório e um isótopo do potássio, que é potássio 40, que são radioativos. Então, o interior da Terra ele é vivo e é um reator nuclear. E esse reator nuclear que mantém o CO2 na atmosfera, do qual são feitos os nossos corpos. E esse urânio, esse tório, né, e esse potássio 40 foram produzidos em supernovas, ou seja, né, inclusive a gente sabe que são 2 eventos de supernovas, que o fim de uma estrela de massa bem maior do que o Sol, que ocorreu no princípio do sistema solar. Né? As supernovas elas produzem, entre outras coisas, plutônio e tório. Né? Então, que estão mantendo vivas, né, as atividades geofísicas da Terra, inclusive a reciclagem, né, através das placas tectônicas, e mantendo o CO2 na atmosfera. Outra coisa importante para a Terra foi o simples surgimento da vida. Porque ou a vida ela surgiu no momento correto. Né? Porque o Sol, no princípio, ele era extremamente fraco. O Sol ele vai ficando cada vez mais luminoso com o tempo. Então, o Sol, há muitos bilhões de anos atrás, ele era fraco. Nesse momento, a Terra ainda tinha um calor residual devido à formação dela. Ela tinha uma temperatura de superfície razoável para a vida. Né? Nesse momento, surge as metanogênicas, que é um grupo de micro-organismos, as arqueia, né, que elas produzem metano. E o metano é um poderoso gás de efeito estufa. Então, isso evita que a Terra se congele. Posteriormente, surge um outro micróbio, dessa vez micróbio, né, que é bactéria, que é a cianobactéria que produz oxigênio. E o oxigênio, dali a pouco, quer dizer, 2,3 bilhões de anos atrás, ele constrói uma camada de ozônio que
protege a superfície sólida da Terra, os oceanos já estavam protegidos, mas que protege os continentes da radiação ultravioleta. Aí, essa cianobactéria, que ela produz oxigênio, né? Ela vai produzindo cada vez mais oxigênio. Isso, então, permite o surgimento de organismos multicelulares, entre eles algas, plantas e animais. Algumas dessas cianobactérias, elas inclusive, elas entram no processo de simbiose com outras formas de vida e se transformam nos cloroplastos. Então, os cloroplastos das plantas, hoje em dia, eram cianobactérias que perderam a sua autonomia. Então, essa série de eventos torna o nosso planeta uma casa para diversidade biológica. Né? Vai ser difícil encontrar algo assim na nossa galáxia. Por isso que nós assim procuramos mundos que tenham bactérias. Porque para ter cianobactérias, né, pode ter ou pode não ter. E são as cianobactérias que foram as produtoras do oxigênio, que permitiu o desenvolvimento de grandes corpos. Né? Então, uma ameba, dinossauro, nós somos criaturas, seres de grande porte. A gente depende essencialmente do oxigênio. Né? Outras formas de vida microscópicas, não. Né? E, posteriormente, então, um desses animais, né, que somos nós, né, ele desenvolve cérebros. Né? O cérebro nosso, ele é um investimento, porque 1/3 do oxigênio que nós consumimos vai para o cérebro. Né? É uma coisa que é absolutamente diferente de outras espécies. Né? E, ao mesmo tempo, né, nós, então, passamos a produzir alimentos numa escala cada vez maior, né? Inventamos a agricultura, né? A população cresce, né, de poucas centenas de milhares de humanos para bilhões. Nós extraímos combustível fóssil. O que o combustível fóssil é? É o efeito estufa armazenado de épocas em que o Sol ele era mais frio. Então, a gente exporta esse efeito estufa de 300 milhões de anos atrás para a época atual. Então, nós produzimos um impacto, né, no sistema Terra. Mas a gente faz isso porque é vivo, nós somos vivos. Seres vivos, eles tendem a impactar o ambiente. E quando é uma forma ambiente, né, uma forma dominante, né, essa forma dominante não só se adapta ao ambiente, mas adapta o ambiente a si. Foi o caso das cianobactérias. As cianobactérias, quando elas surgiram, produzindo oxigênio. Né? As metanogênicas, elas foram aniquiladas, que produziam metano, porque as metanogênicas eram formas para as quais o oxigênio era absolutamente letal. E as cianobactérias, elas adaptaram o planeta, a biosfera, a ela. Né? Então, essa é uma percepção de que as formas de vida, quando elas são dominantes em um planeta, elas também adaptam ciclos, né, biogeoquímicos a elas. Então, os ciclos se tornam
biogeoquímicos. Então, por exemplo, a Terra, se um extraterrestre observar de longe, já sabe que tem vida aqui. Né? A principal forma de vida eram as cianobactérias até pouco tempo atrás. Depois nós tomamos as rédeas dos ciclos geoquímicos. Né? Mas a cianobactéria e os seus descendentes, que são os cloroplastos, nas plantas que produzem o oxigênio. O oxigênio inteiramente fora do equilíbrio. Se você eliminar, né, a vida terrestre e as plantas, em poucos milhões de anos, o oxigênio ele é incorporado nas rochas, porque ele é extremamente reativo. Se por outro, então, ou seja, um planeta com oxigênio é fora do equilíbrio. Então, por incrível que pareça, lixo é uma coisa fora do equilíbrio. Né? Então, se a gente produz lixo, né, nós então estamos sendo, de um certo modo, né, seguindo aquilo que a vida faz. Produzir certos né, materiais que caracterizam um desvio do equilíbrio. Só que no caso das formas de vida, você tem os bilhões de anos, formas de vida não humanas, você tem os bilhões de anos trabalhando a favor. Ou seja, depois de um certo tempo, esse não equilíbrio ele se torna sustentável. Né? Então, em geral, um planeta com vida ele apresenta a síndrome Gaia, ou seja, em que os ciclos geoquímicos são regulados de maneira tal que as formas de vida elas permanecessem, né, presentes durante uns 100 bilhões de anos, pelo menos. 100 bilhões de anos você pode considerar, 100 milhões. 100 milhões de anos você pode considerar como sendo um período de tempo razoável para que uma biosfera ela sobreviva sem sofrer um grande trauma. Mas ela sofre trauma de vez em quando. Né? E quem descobriu isso, né, foi o James Lovelock. James Lovelock ele tem estudando Marte, pelo simples estudo da atmosfera de Marte, esse nosso vizinho, já daria para saber que em Marte a vida não é dominante. Porque Marte tem as mesmas características de um planeta sem vida. Ou seja, os gases da atmosfera são gases inertes. Se você deixar aqueles gases, eles ficam lá durante bilhões de anos. Então, no caso de Marte, você tem CO2, N2, que é nitrogênio molecular, e argônio. Então, esses gases ficam para sempre. Na Terra também o N2 ele é dominante, nitrogênio. Só que nós temos 20% de oxigênio. Né? E a gente, né? Água, por exemplo, é também um gás do equilíbrio. A gente acha, água é sinal de vida. Não, água não é sinal de vida. A água é apenas necessário para que a vida, como nós conhecemos, ela exista. Né? Então, o que nós fazemos enquanto seres vivos é o que a vida faz, ou seja, criar estados fora de equilíbrio. Só que nós criamos isso numa escala extremamente rápida. Né? Tanto que a obra-prima de Darwin é a seleção de espécies, né, a origem das espécies pela seleção natural. Porque ele conhecia, e o ponto de partida foi a seleção artificial, a produção de raças, né, de gado, de cães, em escalas de tempo de 100 anos ou menos. Né? Já a produção de uma espécie, né, por seleção natural, leva milhões de anos. É uma outra
escala de tempo. Então, nós, como fórmulas de vida, perturbamos a natureza. Só que as nossas respostas, elas são obtidas numa escala humana. Então, a gente não vai esperar que um cachorro surja daqui a 1 milhão de anos. Não. Eu vou fazer um cachorro, né, em 100 anos. Eu não vou esperar que uma mandioca surja dali a 1 milhão de anos. Eu vou fazer a mandioca numa escala de 100, 200, 300 anos, ou seja, curta, né, em relação às escalas geológicas. Né? Então, é por isso que nós estamos também vivendo esse momento, que é o momento do antropoceno. Né? Na realidade, a gente está fazendo a transição, esse ciclo, né, de palestras, a mostrar a transição do antropoceno para o novoceno. Né? Mas isso eu deixo para depois. Né? Então, seja como for, né, nós estamos fazendo essa perturbação. A primeira perturbação que nós exercemos foi sobre o ciclo do CO2. Né? O Paul Crutzen, né, que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta da depressão do ozônio estratosférico, né, ele que inclusive foi um dos ativistas, né, que colocou adiante o protocolo de Montreal, que baniu os gases destruidores da camada de ozônio, né, ele diz que, ele que cunhou o termo antropoceno, ele diz assim que uma data inaugural seria a invenção da máquina a vapor por James Watson, em 1784. Porque a partir desse momento você começou a consumir cada vez mais carvão e lançar cada vez mais gases do efeito estufa na atmosfera. Porém, né, não é só esse limiar que a gente está mexendo. Né? Não é só o ciclo do carbono, que é o ciclo do CO2. O CO2 é absolutamente necessário para construir os nossos corpos. Todos os nossos corpos, nós somos um pouco idiosincráticos, nós, os vertebrados, porque a gente tem cálcio. Se a gente fosse um baratão, ou uma medusa, seria diferente. A gente não teria cálcio. Mas os elementos da vida são voláteis. Né? Você capta eles da atmosfera ou de elementos voláteis do solo. Por exemplo, a gente tem fósforo, que é volátil, tem enxofre, que é volátil. Então, a gente capta esses elementos. Né? Então, o ciclo do CO2 ele é fundamental para que a vida ela exista. Né? Nós estamos colocando CO2 e mais na atmosfera num período muito rápido de tempo, e o sistema Terra ele não consegue se estabilizar. Né? Então, a gente pode fazer um cálculo do sistema Terra como se fosse um... Ele é um sistema, né, resiliente. Ele é capaz de responder impactos, retornando ao estado anterior. Se você faz as contas, né, coloca um pouco de CO2 mas no sistema Terra, absorve. Tá? Só que nós estamos colocando bem a mais. Se calcula que 40% a mais. Mas isso não é o pior. Tem outros limiares que a gente está ultrapassando. O nitrogênio. A maior parte do nitrogênio do meu corpo agora, né, o Brasil já é um pouco diferente, porque a gente tem uma agricultura que utiliza também bactérias que absorvem nitrogênio, mas a maior parte do nitrogênio dos nossos corpos ele é sintético. Né? Ele é obtido a partir do nitrogênio atmosférico
né, que pega N2 e cria amônia, que é NH3, que é facilmente absorvível. E você deixa restos tóxicos, que precisariam ser absorvidos. Né? E a taxa que a gente está produzindo desses restos tóxicos é 4 vezes maior do que a taxa de recuperação do sistema térmico. Né? E esse não é o pior dos problemas. O pior dos problemas é a extinção em massa que nós estamos gerando. Existe uma taxa de extinção em massa de espécies que é entre 100 a 1000 vezes a taxa não antrópica. Ou seja, é normal que haja extinção de espécies. Uma espécie ela tem uma vida média de uns 100 milhões de anos. Só que, sob a ação humana, as espécies estão sendo extintas numa taxa, né, entre 100 a 1000 vezes a taxa sem a presença humana. Isso caracteriza uma extinção em massa. Então, por isso que dizem que nós também estamos vivendo a sexta extinção em massa. Ou seja, nos últimos 500 milhões de anos, houve umas 5 extinções em massa. A última foi aquela que deu cabo dos dinossauros, que foi de origem astronômica. Né? Foi a queda de um asteroide, né, com 10 quilômetros de diâmetro. Ou seja, e nós então estamos introduzindo uma extinção em massa de origem humana. Né? Aliás, falando em queda de asteroides, né, então, de vez em quando também existem eventos cósmicos violentos e que liquidam com a biosfera. E eventos muito menores também são preocupantes, porque nós temos uma organização humana frágil. E esses eventos não vão liquidar com a biosfera, né? São coisas bem menores do que o asteroide que deu fim aos dinossauros. Mas se, por exemplo, um pequeno corpo com tamanho de uns 300 metros de diâmetro cair numa região povoada, aí você pode ter um estrago, seria o mesmo estrago de uma bomba de 10 megatons. Né? Isso já aconteceu. Né? Em Tunguska, em 1908, né, se caiu o que se acredita ser o fragmento de um cometa e a explosão foi de ordem de 10 megatons. Provavelmente, né, uma coisa desse tipo não iria acontecer. Né? Novamente, porque houve sorte que aquela região que caiu era desabitada. Ninguém morreu, mas pessoas foram feridas a 300 quilômetros do local da explosão. Agora, imagina se isso cai na Europa ou na China. Né? Então, por isso que existe também uma rede de proteção planetária, né? Que para você tentar detectar esses corpos. No momento presente, a gente não consegue ainda fazer isso. Mas a ideia é que isso no futuro, né, se transforme numa rede que dê um alerta. E dando um alerta, você evacua a região. Porque esse fenômeno tem um impacto bem restrito. Seria como se fosse uma bomba atômica de grandes proporções. Mesmo no Brasil, né, você pode ter esse perigo. A gente tem uma área extremamente habitada, né, no Sudeste, né, e que isso representa um perigo real.
E no Brasil a gente tem, né, um dos observatórios dessa rede que se chama Impacto, né, que é o OASE, que é no sertão nordestino, que é o Observatório do Alto Sertão de Itaparica. Né? Ou seja, a gente tem tragédias também, né, astronômicas. Então, todo mundo sabe, por exemplo, que nós estamos no Sol, que o Sol vai ter uma vida, né, e no final da vida engoliria a Terra. Né? E ele está no estágio estável agora. Né? A temperatura está aumentando nele, mas numa escala de tempo de bilhões de anos. Mesmo assim, tendo impacto. Mas daqui a 7,6 bilhões de anos, daqui a tempos, vai demorar, o Sol vai virar uma gigante vermelha. E essa gigante vermelha vai engolir a Terra. Mas antes disso, a vida na Terra vai ser extinta. Né? Então, bem antes disso, daqui a 1,6 bilhões de anos, né, tem gente que fez o cálculo, inclusive eu, né, até você vai ter um aquecimento do Sol, o Sol está aquecendo, vai levar a Terra também a aquecer até o ponto de ebulição da água. Ela vai ser esterilizada. Dali, mas 1,6 bilhões de anos seria, digamos, um fim próximo para a vida. Mas, na realidade, a vida deve desaparecer antes. Exatamente pelo fato de que o ciclo do CO2 ele está ficando cada vez mais devagar. A gente tem esses radioativos no interior da Terra. Urânio, por exemplo. Então, só que o nosso combustível nuclear está se esgotando. E dali a pouquinho, a gente vai ter que não ter mais esse combustível. Então, não vai ter mais CO2 na atmosfera. Ele vai ficar totalmente preso nas rochas. Né? Isso vai ser em menos de 1 bilhão de anos. Ou seja, muito antes da gente, né, ser engolido pelo Sol, a vida na Terra ela morreria por inanição, por falta de CO2, que é de onde nós tiramos os corpos. Temos que nos proteger nesse momento, não a Terra, mas a comunidade humana desses eventos, né, de quedas de pequenos asteroides, de grandes meteoros. E também nós estamos, à medida que a gente sai da Terra, desenvolvendo uma ética em relação ao mundo, em relação ao universo. Né? E em 67, né, a corrida espacial estava começando, as Nações Unidas, em 67, lançaram um documento que os signatários se comprometiam, né, a fazer um uso pacífico do espaço e a preservar o espaço, incluindo a Lua e outros corpos celestes. E o século XXI, eu diria que é caracterizado por um novo tipo de direitos. A gente conheceu, né, no século XX e final do século XIX, os direitos civis, né, ou seja, a ideia de que todos tivessem direitos independentes da sua classe e da sua raça. Posteriormente, direito das mulheres. Posteriormente,
dinheiro, direito. Posteriormente, direito dos gays. Depois, direito dos animais. E agora eu diria que é o direito dos ETs. O momento inaugural disso foi o momento inaugural disso foi em 2003. Né? Em 2003, a sonda Galileu ela foi levada a um mergulho proposital em Júpiter. Por quê? A sonda Galileu ela foi enviada para estudar, né, o sistema de Júpiter. Né? E descobriram que uma das luas de Júpiter ela tinha um oceano interior. Né? Então, se a sonda Galileu, né, ela ficasse desgovernada, ela poderia cair nessa lua, que é a Europa, e contaminar. Então, ele se tomou uma decisão. Né? Então, naquele dia, 21 de setembro de 2003, nós exercemos, né, o direito dos ETs pela primeira vez. Nós lançamos a sonda Galileu em Júpiter para evitar uma futura contaminação mais adiante.